Ok, estamos de volta aqui no nosso projeto arquitetônico no Sweet Home 3D. Como prometido, agora eu vou construir o telhado. O telhado é um pouquinho mais complicado. Então vamos... Primeiro, estava diferente aqui o projeto, que eu deletei as árvores que estavam aqui, porque depois eu vou colocar só na parte final da renderização. Outra coisa que eu fiz aqui diferente foi colocar essa calçada, mas depois eu vou deletar isso aqui também. Deletar esse carro. Deixa esses dois aqui que já estavam no início. E não se preocupe que esse asfalto com esse material também a gente vai fazer depois, mais à frente. Então não quero que ele... Pode deixar ele aí, não vai atrapalhar. Então vamos fazer o telhado. O telhado a gente vai fazer também no piso onde está a planta, porque a gente precisa das referências. Depois a gente coloca ele na altura de acordo com o projeto aqui arquitetônico, que ele fica... Então a gente vai pegar depois essas alturas, a altura da cuminheira, né? Então aqui está o projeto do telhado, eu vou abrir ele aqui numa imagem para a gente ficar melhor para a gente trabalhar. Então vamos ver as dimensões aqui do telhado. Então existe aqui dois telhados. Esse telhado aqui que tem duas águas, ou seja, ele tem uma parte da água que cai para esse lado, outra parte da água que cai para esse outro. Essa água aqui é um pouquinho mais longa, que ela vem daqui até aqui. E essa é um pouquinho mais curta, que ela só vem até essa parede, onde encontra com outro telhado que a gente vai fazer também. Que é esse telhado aqui, que ele vem por aqui e vem até na proximidade aqui dessa parede. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, porque aqui nós temos aqui também o material, né? Coisas importantes, é pegar essas medidas aqui. Então o telhado ele avança 60 centímetros além da construção da parede. Tanto desse lado, quanto desse outro, quanto para cá. Aqui ele encontra com outro telhado, mais ou menos no meio da divisão entre os dois telhados, aqui, essas duas quedas de água. Então se a gente olhar essa medida aqui, ela tem 7,60. Aí com mais 60 para cá e 60 para cá, então esse telhado ao todo tem 1,20. Então eu vou calcular aqui, 7,60 mais 1,20, que dá 8,40. Então cada água vai ter, lógico, vai ter daqui para cá vai ter a metade, né? Então dividido por 2 vai dar 4,40. Só que esse 4,40 é a medida daqui para cá e não a medida do telhado, já que ele é inclinado 40%. Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai calcular essa inclinação em termos de graus, porque no programa a gente coloca grau, não coloca percentual. Então vamos ver o significado desse percentual aqui. Aqui também tem o material, que é a telha de concreto, geralmente telha fibrocimento, alguma coisa assim. 40% de inclinação. Esse 40% significa o quê? Então vamos aqui fazer as contas. Então é o seguinte, então vamos colocar aqui seria 4,40, que é a distância desde o beiral. Deixa eu colocar aqui essa distância que seria desde o beiral até o encontro com a outra queda d'água. Isso aqui seria 4,40. E aqui seria a elevação do telhado. Vou colocar também aqui a elevação aqui, que a gente não tem esse valor. Então como é que a gente calcula isso aqui? Tá aqui 4,40, aqui esse valor X. E aqui também a gente não tem esse valor, a gente vai calcular tudo isso aí para poder construir o telhado. Duas coisas que a gente precisa calcular: esse valor de X, o ângulo de inclinação, que tem que ter um ângulo para esse projeto, então esse ângulo aqui, vou chamar aqui de θ, e esse valor aqui, que é essa distância daqui para cá. Então, para a gente calcular isso aqui, a gente vai usar o conceito de a questão dos 40%. Então vamos lá, 40%. Isso quer dizer o quê? Esses 40%. Isso quer dizer que cada 1 metro que eu ando aqui, eu ando 40% de 1 metro. Porque 40% de 1 metro é 40 centímetros. Então se aqui tem 4 metros, vai dar 4 vezes 40. Então a gente tem como fazer aqui numa regrinha de 3 simples. Então 1 metro é 40 centímetros, ou seja, 0,40 metros. Então 4 metros e 40 vai dar X.
Então é só multiplicar 440 vezes 40, que vai dar, vamos ver aqui, ali está 4,4 vezes 0,4, vai dar 1,76. Então já achou essa altura aqui, que é 1,76. Então eu quero saber qual é esse ângulo. Então para saber esse ângulo, eu já tenho essa altura, certo? Então tem várias formas de eu descobrir esse ângulo. Eu posso calcular também por Pitágoras, isso aqui é o quadrado, igual a esse quadrado, mas esse é o quadrado. Ou posso também já calcular esse ângulo e usar cosseno. Então fica a depender de cada um aqui. Então eu vou usar primeiro o conceito aqui de tangente de θ, que é o seguinte: esse valor dividido por esse é igual a tangente de θ. O que é a tangente de θ? É a tangente desse ângulo. Então a tangente de θ vai ser igual a cateto adjacente sobre cateto, cateto oposto, que é esse aqui, sobre cateto adjacente. Então cateto oposto é x e cateto adjacente é 4,40. A gente já viu que x é 1,76, na verdade aqui já podia colocar. É lógico que se eu dividir isso por isso vai dar exatamente os 0,40. Né? Isso, que a gente multiplicou isso, deu isso, então 1,73 dividido por 4,40, que é exatamente 0,4. Então o valor do tangente de θ é igual a 0,4. Então para eu saber quem é tangente de θ, basta aplicar o conceito de arco tangente de 0,4. Então para isso eu vou usar aqui uma ferramenta aqui, que é a calculadora online. A gente vai colocar aqui, ó. Você vai aqui em calculadoraonline.com.br e vai colocar arco-tangente. Então se você não achar isso aqui, você pode aqui em pesquisar, que você vai encontrar. Então você escreve arco tangente e ele vai procurar. Aqui você vai aqui, ó, calculador de arco tangente, e aqui você vai, ó, escreva o valor da tangente. Então o valor da tangente é 0,4. Então deixar aqui, e o ângulo a gente vai querer não em radianos, né? Me dá para graus, e aqui me dá para calcular. Então o ângulo de inclinação desse telhado é 21,8. Eu vou arredondar isso para 22 graus, certo? Então vamos lá. Vamos supor que θ seja igual a 22 graus de inclinação do telhado. Beleza, eu achei já o ângulo de inclinação. É o ângulo que a gente vai jogar lá quando a gente criar o nosso telhado. Agora eu preciso saber qual é essa distância aqui. Então tem várias formas de calcular essa distância. Eu vou aplicar o conceito de cosseno de θ nesse termo. Então o cosseno de θ é o quê? É cateto adjacente, que é isso aqui, sobre a hipotenusa. Então seria cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é 4,40. Cateto adjacente é o cateto que está colado aqui dividido sobre a hipotenusa, que é h. Então isso quer dizer que h vai ser 4,4 vezes cosseno de θ. Então h seria 4,4 vezes o cosseno de 22 graus, que dá igual a, então vamos lá, aplicar aqui, ó. Então vou usar essa calculadora aqui mesmo. Então eu vou colocar 22, aí vou clicar aqui em cosseno, a calculadora sentada na parte científica, certo? Cosseno dá 0,9271. Aliás, é dividido nisso aqui, tá errado. Então, ó, H, eu errei aqui, isso é 44,4 dividido pelo cosseno de 22, cosseno de 22 vai dar, deixa eu ver aqui na calculadora, vou arredondar para 0,93. Então 0,93. Então esse H vai ser esse comprimento daqui. Então 4,4 dividido por 0,93 vai dar 4,4 dividido por 0,93 dá 4,73. Como isso aqui ficou um pouquinho maior, eu vou arredondar aqui para 4,75. Acho que 4,75 fica muito, 4,74. Então vou arredondar para 4,70. Deixa 4,74
4, né? 4,74. Isso é um pouquinho maior, porque para ele... Então esse valor aqui é 4,74. Aqui é 4,40, 4,74 e o ângulo 22 graus. Então vamos lá no Switch Home. Então eu estou aqui no piso, eu vou criar o telhado aqui no 0, cada planta baixa, depois a gente coloca o telhado na posição correta. Então vou dar um zoom aqui para ver melhor. Agora também essa distância aqui, ó, precisa ser calculada, daqui até aqui. Então aqui eu já tenho aqui no projeto do telhado, eu também tenho essa distância aqui, ó, que é exatamente, deixa eu ver aqui, vai ser daqui, ó, daqui até aqui, ou seja, 3,25 mais 60. Então é 13,25 mais 60, não, mais 60 e mais 60, que é 1,20, mais 1,2, dá 14,45. Então essas medidas para a gente construir o telhado vai ser aqui 14,45, ainda criar um objeto, 14,45 por 4,74. Depois a gente vai aplicar o ângulo de 22 graus. Então essas informações aqui tá tranquilo. E a largura do telhado eu vou colocar 10 centímetros. Então vamos voltar ali para o Switch Home. Então aqui, ó, esse valor aqui. Então vamos criar, agora para a gente usar para criar esse telhado, eu vou usar aqui um plugin que é chamado Shape Generation, que está aqui, ó. Para você instalar esse plugin, acho que eu já ensinei na primeira aula, você vai lá no Switch Home 3D Plugins e instala esse plugin aqui, ó. Ele vai ajudar a gente a criar o telhado. Se você não tiver o plugin, você pode usar outras ferramentas aqui, como por exemplo variados, tem aqui uma caixa, caixa. Você vai aqui, ó, quando você instalar seus, aqui, ó, caixa, aqui, ó, esse objeto aqui, depois você faz as configurações dos valores aqui, ó, largura, comprimento, você vai colocando essas larguras. Então eu posso até usar isso aqui primeiro, depois eu vou usar isso aqui só para vocês verem como é que faz, caso você não tenha o plugin. Então 14,45, que é a largura, então 4,74, que é a profundidade, e aqui 0,10, que vai ser a altura. Quando eu clico aqui, tá vendo? Eu criei esse objeto com essas dimensões. Só mostrar para vocês aqui. Eu não gosto de usar esse objeto porque ele dá problema na hora de colocar o material, por isso que eu uso o Shape Generation, eu acho melhor. Deixa eu ver se ele vai aceitar o material aqui no telhado, só para não precisa perder tempo usando o Shape Generation. Né? Deixa eu ver como é que ele criou o material aqui. Eu acho que está legal o material aqui. Vamos ver. Para usar, aqui, ó, o 22 graus de inclinação no eixo X, porque o telhado está inclinado aqui na direção X, eu vou colocar 22. Se vocês olharem aqui, ele já criou o telhado inclinado, e aqui eu já posso jogar esse telhado em cima lá do... Aqui, como é essa alça aqui, eu vou ajeitar a posição do telhado aqui. Deixa eu desfazer aqui, deixa eu ver como é que ele está aqui em relação ao... ele tem que mudar aqui a direção. Então vai ficar assim. Tem que deixar aqui o magnetismo ativado. E aqui é só jogar em cima da casa. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele está mudando por causa do magnetismo. Deixa eu voltar ele aqui de novo. Agora, para não ter problema com o magnetismo, eu uso aqui as setas do teclado. Então aqui, ó. Então já criei o primeiro telhado. Né? Só que esse telhado está ao contrário, então só é girar ele. Deixa eu ver se ele vem até na posição correta. Acho que ele está... Aqui a posição dele é aqui, ó. Tem de distância, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês olharem bem. Vou deixar ele nessa linhazinha aqui.
E agora trazer ele para cá, para ele ficar bem na posição. Então ao contrário de novo. Deixa eu fazer o giro dele de novo aqui. Então só é girar ele com isso aqui. Diminuir o zoom. Ele está ao contrário, né? A queda d'água não está na posição que eu quero. Deixa eu ver se está. Ah não, ele está na posição errada. Porque esse telhado é da parte maior aqui. Então ele girou. Deixa eu ver. Não girou. Tem que girar. Isso agora foi. Girou. Vou colocar ele aqui. Dar um zoom. Para olhar a posição dele aqui. Deixa eu deixar ele aqui na posição. Vou usar essa. Diminuir aqui o zoom para ver a referência aqui. Eu não quero desligar o magnético, porque senão ele pode dar uma inclinação e prejudicar aqui a hora de colocar ele. Então deixei ele bem aqui, ó. E aqui eu vou puxar com a setinha do mouse, ele vai até a posição correta. Eu preciso colocar qual altura agora. Preciso colocar a posição e o dimensionamento do telhado. Depois a altura ele vai controlar com a altura do nível. Então eu vou dar um zoom aqui para ver como é que tá. Então tá vendo a linha do telhado, essa linha aqui. Então vou ajustar ele bem aqui, ó. Bem pra cá. Então vamos ver como é que ele ficou aqui. Então tá aqui ele. Eu acho que ele tá aqui no chão, né? Você vê que ele tá aqui embaixo, ó, do solo, onde tá 00. Ele tá tomando como referência a altura aqui do solo. Essa altura vai ser importante depois pra gente colocar esse telhado lá na posição correta. Ok. Agora o outro telhado eu vou fazer com Shape Generation para vocês verem essas duas formas aqui. É basicamente igual, tem um pouquinho mais de trabalho. Agora só tem que pegar as medidas dessa parte do telhado aqui agora. Esse telhado vai ter o mesmo 4,70, que é essa distância daqui para cá, só que ele é diferente aqui, ó. Ele aqui, deixa eu ter aqui deixa eu ir no desenho do telhado, para vocês verem aqui. Então esse telhado aqui, ó, tá vendo que ele lá atrás ele tem esse mesmo formato, só que aqui na frente ele tem esse formatozinho diferente aqui. Deixa eu mostrar ele. Cadê ele aqui? Deixa eu aqui cadê as imagens aqui? Então vamos ver qual é a distância. Ele aqui é 9,70. Eu vou fazer ele um pouquinho maior, que eu vou colocar ele entrando na parede, certo? Eu vou botar 9,75. Aí eu vou colocar ele 5 centímetros entrando aqui na parede para ele esconder aqui na parede. Tranquilo, então tá 9,75. Agora eu vou criar o telhado usando o Shape Generation, que esses tools aqui. Então aqui quais são as dimensões? 9,75, eu vou colocar essa dimensão aqui, ó. 9,75 na parte X aqui, que é esse valor aqui, ó. 9,75 aqui também. 9,75. Ele vai entrar 5 centímetros na parede, não tem problema, vai ficar escondidinho na parede, tá? 9,75. Esse aqui é esse comprimento aqui, é daqui para cá, e daqui para lá é aquele mesmo valor que a gente calculou aqui, que é 4,74. A gente vai colocar aqui 4,74. Então vamos lá, que foi o valor daquele outro, né? Deixa eu ver aqui, 4,74. Até 4,76 dá 4,74. 74. 4,74. Eu tenho colocado mais, vou colocar os valores corretos. 4,74 para ficar igual ao projeto. 4,74. E a espessura do telhado eu vou deixar 0,10 cm. Então aqui em Z, certo? Em essas alturas aqui vai ser 0,10, 0,10, 0,10 e aceitar. Ele vai criar aqui ó, o telhado. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Ele está aqui no chão, tá vendo? A posição dele vai ser nesse outro aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a inclinação dele a inclinação de 22 graus, como a gente já viu aqui, né? Então ele está aqui no solo, tá vendo?
a altura dele, a altura de elevação está 0. Depois a gente mexe nessa elevação. Tem 4.975, 4.74. Então já está como objeto aqui. E aqui no eixo X também, vou colocar 22 graus. Textura, eu vou colocar aqui no telhado. Aceitar, ok. Então já criou a textura do telhado. Só que ele está na mesma direção desse outro. O que eu vou fazer? Vou fazer girar ele 360. Não, 60, 90. E vou colocar ele na posição aqui. Exatamente nessa linhazinha aqui. Eu vou puxar ele para cá. Então eu vou ter que cuidar aqui. Vou puxar ele com a seta para poder ele não dar aqueles grudes lá do... E aqui eu vou ajeitar ele aqui. Eu vou passar ele um pouco, depois eu vou voltar aqui, dar um zoom aqui. Ele vai entrando 5 centímetros na parede. Vou fazer uma voltinha aqui com ele. Ele vai vir até esse outro telhado aqui. Vou alinhar ele com esse outro telhado aqui. Ó. Deixa bem alinhadinho aqui. Ó. Certo? Então aqui ele vai entrar um pouquinho na parede, não tem problema. 5 centímetros. Então ele está aqui já. Os dois já estão na posição correta. Certo? Só falta agora colocar a altura desse telhado. Tem outra partezinha do telhado, que é essa parte que vem daqui até aqui, que vai ser, que eu já medi aqui, ó, é 4.74. Essa distância daqui para cá, o que você faz? Você mede essa distância daqui, pode passar até um pouquinho, não tem problema. Essa distância daqui para cá, que vai 4.74. Essa distância daqui para cá, vamos colocar como se fosse 80 nessa visão aqui, só que vai ser 80, vamos fazer um cálculo aqui. Eu já fiz esse cálculo, vou mostrar para vocês aqui. Então, cadê aqui? Ou foi aqui? Deixa eu olhar. Com a mesma inclinação, né? Então a distância desse cálculo aqui agora. Aqui, pronto, aqui, tá vendo? Então essa distância daqui, ó, vou colocar aqui a visão de vocês. Essa é a distância eu presumo que aqui eu não tenho essa medida, tá vendo? Presumo por aqui, certo? Porque aqui é 60, tá vendo? Aqui está um pouquinho mais largo. Daqui até aqui vai ter 80, então vai ter um pouquinho maior, certo? Então vou colocar 80, só que 80 aqui 80 é essa, seria 80 isso aqui, né? Então quem seria esse valor aqui? Seria o valor do cosseno certo? O cosseno de 22 que a gente já viu, que é isso aqui. Então isso de cosseno, hipotenusa dividido pelo cosseno de θ, vai dar exatamente, deixa eu fazer o valor aqui, 0,80 dividido por 0,766 é igual a 1,04 m. Então vamos colocar esse 1,04 m, que é esse valor aqui, ó. Essa distância daqui até aqui. Aqui não é 80, não, 80 é aqui embaixo. Daqui até aqui. 1,04. Então o que eu vou mudar lá? Esses valores aqui, ó. Cadê aqui? Vamos lá agora no Switch Home. Então 4,74 é isso aqui, essa distância. Isso. E aqui 1,04. E a inclinação é a mesma. Então eu vou colocar aqui Tools, Shape Generation. Então aqui eu vou mudar aqui, ó. Esse 4,74 continua o mesmo. O que eu vou mudar é isso aqui, 1,04. 1,04. Vocês podem usar também aquela caixa para fazer 1,04 e 1,04. Ok. Então ele foi criado aqui. Se você dá um clique nele aqui, é como se eu pegasse aqui a caixa, né? Eu posso fazer aqui, ó, colocar esses valores aqui e depois colocar o ângulo de inclinação. Ok, pronto, tá aqui só que esse ângulo aqui
ele foi criado. Peraí, deixa eu ajustar primeiro a posição dele, que ele está criado, ó, nessa posição. Então vou fazer aqui. Vou virar ele na posição correta, porque ele é assim. Trazer ele para cá e fazer a mudança dele aqui. Aqui. Isso. Então que está aqui. Dá um duplo clique. Agora de novo. O ângulo já estava na direção Y. Agora exatamente ele criou. Agora tá. Então tem que ser na direção Y. Ele foi criado na direção Y. Então bora fazer. Esses valores aqui que eu coloquei foi no valor X. Se acontecer isso aqui, você vai colocar o quê? Você vai colocar aqui, ó, em Y 22, e aí ele vai criar o ângulo de inclinação que vai encaixar com outro telhado. Se eu quiser criar com a caixa, dá no mesmo aqui, ó. Quer ver? Vou colocar aqui. Então vejam só. Aqui, ó, clique na caixa. Então vou colocar aqui, ó. Agora eu vou colocar diferente aqui. Eu vou colocar isso aqui 1,04 e aqui 4,74 e aqui o 0,10 que é a altura. Deu um OK. Vê que ele já criou na posição correta. Agora aqui eu posso dizer que aqui é o ângulo X, que é o ângulo de inflação. E aí, quando eu colocar aqui, tá vendo? Ele vai. E aqui só é fazer um giro aqui. Então pode usar tanto esse. Tá vendo? Dá o mesmo resultado. Vamos ver agora, só uma curiosidade aqui, eu vou colocar a textura do telhado que a gente está usando para ver como é que vai ficar. Tá vendo? Ficou normal. Deixa eu ver aqui na caixa. Aqui é a caixa, né? Aqui eu vou ver no outro. Isso vai dar o mesmo resultado. Só tá diferente aqui o ângulo que eu posso colocar aqui, criado no ângulo normal. Coloco 90 graus, ele vai ajustar. Tá vendo? Ele criou na mesmo jeitinho aqui, beleza? Tá vendo? Tá vendo o mesmo ângulo. Então por que eu não crio esse telhado com a ferramenta de cômodo? Porque a ferramenta de cômodo eu não consigo fazer essa inclinação. Então eu vou usar apenas um desses. Eu vou apagar esse aqui e vou usar este. Aliás, eu vou usar o que eu usei, o Shape Generation. Vou deixar para cá. E agora eu vou colocar ele na posição correta. E onde é essa posição correta? Exatamente ali onde estava o outro, na frente do outro telhado que a gente já colocou. Então vamos lá, para cá. Vou tirar esse zoom aqui para levar ele rápido. Então seria aqui esse complemento aqui. Dá um zoom aqui de novo. Agora coloco ele na posição correta aqui. Ele vai ficar aqui. Beleza? Então vamos ver como é que ficou aqui. É lógico que ele não tá, ele vai ficar, não está na posição correta ainda, tá vendo que ele está no 0. Agora eu vou ter que ajustar essa altura. Então, essa altura, como é que eu ajusto? Eu vou ajustar da seguinte forma. Vou aproximar aqui o visor e vou ajustar essa altura da seguinte forma aqui. Vamos lá. Aqui, ele tem uma ferramentazinha aqui. Vocês já observaram quando eu seleciono um objeto. Você já está na coleção. Ele tem essas alçazinhas aqui. Ó. Essa aqui é para girar. Essa aqui é para aumentar, para girar aquele ângulo de 22 graus, né? Esse ângulo aqui. Esse aqui é para aumentar as dimensões. Eu vou fazer a escala, eu posso aumentar ele de tamanho, diminuir. E aqui, ó, aqui é para mexer na elevação. Então, se eu deixar essa setinha, quando aparecer essa setinha, eu posso pegar aqui, ele vai levantar meu telhado certinho aqui. Ó. Aí eu vou levantando até ele chegar junto com esse outro aqui. Agora eu vou dar mais um zoom. Ver que ele não encontrou com o outro telhado. Então eu posso ir mais um pouquinho para frente aqui até ele encaixar um com o outro. Eu posso olhar também aqui se ele está encaixado com esse telhado aqui. Vamos ver aqui. Talvez eu vou precisar, quando eu aumentar o telhado, tá vendo? Ele está um pouquinho mais alto.
Se eu quiser, eu posso aqui dar uma olhada na elevação. Eu vou diminuir aqui para 1,30 para ver como é que fica. Ficou para baixo. Então estava 1,39, né? Então 1,38. Vamos ver como é que fica a altura. Tá vendo? 1,38 bateu certinho, acho que o telhado tá. Você não dá nem para ver a diferença de um telhado para o outro. E outra coisa interessante aqui, ó, eu criei como Generation, a linha. Deixa eu ver se a linha de um não está batendo com a outra. O que é que a gente pode fazer? Tá vendo essa linha aqui, ó, que vem nesse telhado? Tá aparecendo, então que eu posso fazer o seguinte, ó, na textura eu posso mexer aqui na posição da textura. Aqui ó, deixa eu ver se é aqui nessa posição. Tá vendo? Descendo. Então eu posso descer aqui um valor até ele se ajustar. Mais um pouquinho. Aqui, vamos ver aqui. Então voltar um pouco. E aí você vai testando até você conseguir. Ver se é isso. Volta mais um pouquinho. Textura. 85. Vai testando. Ah, ele está andando nesse sentido aqui. Então ele não está mais. Tenho que mexer na textura para andar aqui. Ó. Não, nesse aqui não. Deixa eu ver. Ele está andando ao contrário aqui. Então vamos ajustar aqui. Dá um valor aqui qualquer. Ver como é que está ficando. Ah, ele está lá embaixo. Então, vou aumentar isso aqui até um valor grande. Se ele passar, a gente volta. Olha, está quase chegando lá. Então vou aumentar mais um pouquinho. 100. Aí ele só vai em percentual, né? Então, aqui você vai testando até você conseguir alinhar. Pronto, consegui alinhar aqui, tá vendo? Ele alinhou, alinha. Então ele está tudo agora perfeito aqui, tá vendo? Alinhado e alinhado aqui também. Como ele já está com material e tudo mais, o que a gente pode fazer agora para poder deixar o telhado já no jeitinho certo? Eu vou agrupar esse telhado em um objeto só. Então eu vou selecionar esse. Vou selecionar esse primeiro, vou agrupar esses dois, esse e esse. Então eu selecionei todo o telhado, tá vendo? Então, todos os materiais são selecionados. Deixa eu ver se aqui está alguma coisa estranha aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Ele mudou de posição quando eu selecionei. Deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu desfazer aqui. Isso. Quando eu cliquei, ele mudou de posição. Então, deixa eu desligar isso aqui por enquanto, para poder não mudar agora, que ele já está na posição correta. Então eu vou clicar aqui. Aqui tem que ter muito cuidado com o uso do magnético, porque ele muda, porque ele quer sempre grudar em alguma coisa. Então aqui ele está certinho. E agora eu vou agrupar. Então para agrupar, o que é que a gente faz aqui? Com todos os objetos selecionados, clique com o botão direito do mouse, do lado direito. Ele vai abrir esta página aqui, e ele vem aqui em agrupar mobília. Ele considera o telhado como se fosse uma mobília, né? Então, quando eu clico aqui, ele vai criar um grupo só. Então o telhado agora vai ser um único grupo, certo? E esse grupo aqui está aqui, ó. Foi criado aqui, ó. Tá vendo o grupo? Se eu abrir o grupo, você vai ver que ele é criado por esses 4 objetos. Então o que é que eu vou fazer? Nesse grupo aqui, vou dar um duplo clique, vou chamar ele telhado 1, que é esse telhado de 2 águas. Então foi criado o telhado 1, aceitar. Ok, agora ele está nessa posição aqui. Outra coisa, se você for olhar o objeto, deixa eu ver aqui a altura dele. Ele está na elevação 0, certo? Então ele está lá no chão. Então, qual é a altura desse telhado? Então, vamos lá no projeto. Aqui ele não está mostrando qual é a altura. Então, a altura desse telhado a gente vai olhar aqui, ó, certo? Então, bora ver aqui. Então, a cumieira do telhado está lá em 5, tirando 10, né? Fica 5, deixa eu ver esse valor aqui. 5,56. Vou arredondar para 5,5, para não ficar correndo muito cálculo. 5,5 é a altura da cumieira. Cumieira está 5,5. Daqui para cá, a gente já viu que é
aquele valor de x, se a gente for olhar aqui, né, essa altura daqui, que é, ele calculou aqui, que o x foi aqui, a gente fez então, valor 1,76. Então se aqui é 1,76, certo? 1,76 é daqui até aqui, então 5,66 menos 5,56, então 5,56 menos, aliás, 5,56 menos 1,76 dá 3,8. É a altura que a gente vai colocar esse telhado aqui, a 3,8 de altura. Ele vai dar essa altura daqui, 3,8. Que é isso aqui, menos isso. Então o que a gente vai fazer? Vou criar um novo nível. Então clicando aqui, adicionar mais nível. Vou modificar o nível selecionado. Vou colocar telhado 1, que é esse telhado 1. E aqui, ó, 3, quanto? 3,8. Então a altura desse telhado vai ser 3,8. Então vou colocar nem a altura, vou colocar 3,8. Vou colocar também aqui para poder a gente lembrar qual é a altura dessa camada. 3,8 então é a elevação desse nível. Aceitar. Então criei esse telhado nessa elevação. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, seleciono meu telhado. Então, ele está selecionado todo, está agrupado, né? Deixa eu ver se ele selecionou todos os objetos do telhado. E agora eu vou fazer o que? Vou trazer ele para cá. Então, Ctrl X. Ele foi copiado aqui. Vou colocar Ctrl V. Então, agora ele foi para a altura correta. Então, vamos ver como é que ficou aqui a altura do telhado. Ok. Então, aqui ele está na altura certa. Beleza. Vamos agora desenhar o outro telhado. É lógico que agora a gente depois vai fazer essas paredes aqui, vai fazer o forno. Mas vamos logo terminar o outro telhado, botar ele na posição correta. E eu acho melhor fazer o seguinte.